O episódio começa com o Earth tentando entender os motivos dessa luta repentina. A rainha explica que ele não teve o prazer de ver o evento com uma fada ao seu lado, então ela gostaria que ele passasse por esse processo e lutasse contra ela. E meus queridos, a condicional acaba até sendo interessante pro Earth, afinal, se ele ganhar, ele ganha muito poder, se ele perder, ele ganha poder em menor escala. Então o cara meio que sai ganhando nessa, independente de ele ganhar ou perder. Acho que tá valendo risco, hein? Earth não é bobo nem nada, aceitou. O nome pejorativo de aliciador de fadas sumiu de sua cabeça. Enquanto isso, no mundo real, os executivos da empresa de jogos de realidade virtual se reúnem afirmando que o evento atingiu seu clímax, assistindo ansiosamente para ver como essa batalha vai se desenrolar. De volta ao jogo, os outros jogadores esperam animados enquanto Earth dá uma matutada ali para tentar entender de que formas ele poderá tancar uma luta contra a rainha, e vai preparando seu equipamento e pensando em sua estratégia. Ele reconhece a variedade e a intensidade do poder de magia da Rainha das Fadas. Ele está especialmente preocupado com o feitiço High Explosion que ela utilizou para derrubar o Glad na batalha anterior. A única vantagem que ele tem é o fato de já tê-la visto lutar uma vez antes. Earth ainda não consegue acreditar que sua combinação escolhida de habilidades fracas seja realmente útil nessa luta. O arqueiro está ciente de que ela se adaptará ao seu estilo de luta à medida que a batalha se arrasta, anulando essa vantagem de já tê-la visto lutar. Earth conclui que não pode vencer essa luta de maneira justa, então sua outra opção é buscar uma rota alternativa, ou seja, patifaria. Ele prepara seu equipamento e confirma sua prontidão para a rainha. O sistema convoca a arena de combate e sinaliza o início da luta. Earth usa seu Sliding Shard para tentar dar a volta na rainha e dispara um tiro com 70% de sua força para testá-la. A fada usa o feitiço Wind Cutter para tentar parar a flecha do prota, mas a flecha conseguiu, mesmo com 70% de força, cancelar o feitiço da rainha. Ou seja, em teoria isso significa que, se ele for com força total, a flecha pode ser capaz de vencer a rainha. A rainha não perde tempo e segue com um ataque Fire Lance e o prota esquiva. Na sequência ele dispara uma flecha com força total que não apenas atravessa o feitiço da rainha, mas acerta ela também. Essa dor a faz deixar cair o seu cajado, e Zui, Emily e o resto da multidão aplaudem chocados por ele ter conseguido um acerto direto. A fada fica surpresa por ele ter contra-atacado sua magia e percebe que está em desvantagem em uma batalha à distância. Ela tenta um combate mais próximo, correndo em direção a ele, utilizando o Wind Burst. Earth, por sua vez, não quer que ela chegue perto dele, então ele pega uma poção que ela pensa que ele vai beber. Ela prepara um ataque de relâmpago para atordoá-lo, mas Earth também antecipa isso, já que ela usou esse movimento em sua luta contra o Glad. O bichão é visionário, não tem jeito. Ele joga a poção que se chama Poção da Morte, a qual produz uma nuvem de fumaça roxa venenosa que impede quem for pego pela fumaça de usar magia, então ele inicia seu ataque. Ele lança algumas de suas poções de explosão que façam que a rainha caia de joelhos. Ela lamenta não ter proibido o uso de itens, mas Earth ainda está em alerta máximo com sua flecha carregada apontada para ela. Ele dá a sua opinião sobre como os humanos são fracos e acredita que é por isso que eles devem encontrar maneiras pouco convencionais de derrotar os mais fortes. Ela rapidamente usa sua habilidade chamada Wart Wall, erguendo uma barreira ao seu redor para se proteger. Earth responde utilizando sua habilidade de furtividade para se esconder. Enquanto isso, a rainha está perplexa por ele não estar atacando e nem mesmo conseguir sentir mais a presença dele. Ela especula que ele está esperando que sua magia se esgote, então ela decide surpreendê-lo indo para o ataque. Ela baixa a guarda e ataca rapidamente, mas Earth não está em lugar algum, até que ele aparece atrás dela e informa que ela está completamente vulnerável. Antes que ela possa reagir, ele a agarra com seu chicote de metal e a desequilibra girando-a. Ela permanece presa quando ele a atinge com seu Sliding Shard. E bem, se ele fosse um zagueiro, a gente só diria segue o jogo. A rainha cai no chão e Earth decide elevar os níveis de apelação à máxima potência, ativando a Gatling Arrow combinada com Mirror Arrow. Nisso ele se transforma em 3, triplicando dessa forma seus ataques. Já acabou, Jéssica? Claro que não. Ele na sequência manda o Twin Fan Arrow, pulando na sequência, atacando com Arrow Twister. E para quem pensa que a surra já estava concluída, ele ainda trouxe mais uma dose de se aproximando dela com o Wind Buster, metendo um chutão nela. A rainha não teve nem tempo de anotar a placa, pois quando ela percebeu já tinha virado sabão. O sistema coroa Earth como vencedor e a barreira desaparece. Os gritos dos milhares de jogadores lembram-no de que todos acabaram de testemunhar seu estilo de luta espetacular. Ele se afasta pensando que a rainha está pistola, mas vê uma aura emanando dela. Ele fica chocado que ela aceitou a derrota tão graciosamente e até admite que estava muito confiante. A rainha diz que tratará isso como uma experiência
experiência de aprendizado e segue rapidamente para dar a Earth sua recompensa. Ela pede que ele mostre seu cristal de contrato de fada quebrado e o anel do rei das fadas. Ele não entende do que se trata o tal do anel, mas lembra que ele encontrou um anel na exploração da primeira dungeon, então ele por dedução imaginou que ela estava falando daquilo. A rainha os pega e percebe que há 5 luzes no cristal de contrato e adiciona uma sexta luz a esse cristal quebrado e funde o anel. Esse anel seria só a recompensa. Ela puxa a Earth para perto e o prota percebe uma luz de alerta ao perceber que ela estava tentando colocar o anel no dedo anelar da mão esquerda e meus queridos, isso aí é sinônimo de coleira. Enfim, a fada insistiu, o prota resistiu, mas ainda assim não foi suficiente. Os jogadores riem da situação, ele tenta removê-lo, mas não consegue. O sistema informa que esse é o anel da 87ª rainha. A joia contém o poder de 6 fadas elementais e é a única do tipo em todo o mundo. No entanto, agora que foi colocado, não pode ser removido. Ele começa a chorar quando percebe isso. A rainha volta rapidamente para o seu reino antes que mais perguntas sejam feitas. Todos veem isso como o fim oficial do evento. Eles aplaudem felizes com o evento e a excelente finalização, testemunhando inclusive o nascimento de um casal ali. A épica batalha de Earth é carregada no site oficial do jogo, e se inspirou muitas pessoas a usar a combinação de magia de vento e arco após verem como é forte. Isso também transformou Earth em uma celebridade no jogo, então ele decidiu ir para um lugar remoto para jogar em paz. No entanto, a rainha de repente surge do anel enquanto ele está trabalhando ali em algumas poções. Ela diz que veio lhe oferecer companhia e amor, ele se assusta, ela diz que está brincando com a cara dele e ele a repreende por negligenciar suas obrigações e a ordena voltar a governar o reino, mas ela reclama de como isso é entediante. A monarca revela que ser uma governante é o trabalho mais difícil no reino e que só queria ficar de boas, e ele só reclama de que de boas é algo que ele parece que não vai conseguir ficar tão cedo. Earth segue em direção à cidade, mas se sente desconfortável quando é reconhecido por todos, uns inclusive estão chamando ele de marido da fada rainha. Uma voz atrás dele o chama agressivamente para chamar sua atenção, mas ele pensa que estão falando com outra pessoa. Ele opta por ir caçar para fugir da atenção. Earth olha para seu anel, desejando experimentar algo novo. Ele encontra a rainha novamente e pergunta a ela sobre o feitiço Prisma Nova, pois é algo que ele pode aprender já que tem um anel equipado. Ela o encoraja a descobrir usando, então ele pega um urso selvagem, entoa uma invocação e gente, a invocação é do tamanho do Novo Testamento da Bíblia. O Earth estava terminando o encantamento, eu já tinha esquecido de como ele tinha começado. Manjem e apenas escutem. Ele pede que todas as fadas ouçam a sua voz, que suas orações pertencem às fadas juntamente ao seu grande desejo. Aí ele se prepara para fazer o pedido, nisso ele oferece parte de sua mana para a governante das fadas e pede para que ela dê o seu poder à sua alma, para que assim ele tenha a proteção garantida nesse momento. Ele pede para que essa proteção e sua mana torne-se força que trará dor e desespero ao inimigo diante dele. Caralho, é tipo uma redação do Enem esse bagulho. Nisso ele projeta um círculo para delimitar a área de efeito e vocês acham que acabou? Que nada. Aí vem a parte 2. Ele deixa o urso no centro, dá os créditos à fada rainha e diz que por meio de um contrato ele deseja que um milagre aconteça diante dele e pede para que a fada aniquile o seu inimigo com seu poder verdadeiro. Finalmente vemos após a leitura da saga do Senhor dos Anéis inteiro o efeito da magia Prisma Nova. Earth quase zera o seu HP e o inimigo é transformado em pedra. Após isso, Earth tenta mais algumas vezes usar o feitiço para entender suas nuances. Ele volta para o seu acampamento isolado, onde prepara refeições para o seu negócio de alimentos. Ele revela que o feitiço afeta todos os inimigos da área com vários efeitos de status aleatórios. A monarca acrescenta que há uma grande variedade de efeitos de status que podem ser infligidos ao alvo, incluindo paralisia e petrificação, com baixas chances de ativação. Ela também o avisa de que o período de recarga é longo, que é para ele tomar cuidado. Ela tenta pegar um pedaço de comida, mas ele a atinge com um leque, advertindo-a para não comer a refeição de seus clientes. A monarca reclama que toda a culinária do reino das fadas é muito doce e que ela precisa de algo salgado para equilibrar. Sua conversa é interrompida por Nazir, que confronta a Earth por tê-lo ignorado anteriormente. O nosso astro ali relembra do incidente e assegura a Nazir que não sabia que estava sendo dirigido a ele. Nazir se apresenta como membro da guilda Arco de Apolo e começa a fazer um discurso sobre como seu objetivo é oferecer salvação
atenção a todos os arqueiros oprimidos em todos os lugares e blá blá blá. Ele tenta recrutar o Earth cheio de pompa e palestrinha, dizendo que ele teria a posição mais baixa e tal, mas o astro simplesmente o ignora e termina sua refeição com a rainha. Antes de sair, ele informa a Nazir que não está interessado, o que deixa o convidado confuso. A rainha permanece com o Earth até o final de seu turno e ele a envia de volta para o seu reino com comida, o que a deixa feliz. Ele está animado por finalmente ter paz para trabalhar em alguns equipamentos no dia seguinte. Na manhã seguinte, ele entra na loja de ferragens de Black e cumprimenta a todos. Ele fica um pouco na defensiva quando percebe uma multidão ao seu redor. Black pede desculpa a ele e revela que, como ele é famoso agora, todos querem assistir ao seu processo de trabalho. Earth concorda, mas pede a todos que se afastem um pouco, o que eles fazem imediatamente. Ele começa desmontando seu arco de caça composto do tipo X para atualizá-lo. Como ele usou muito, ele decide fazer um novo. Ele usa madeira de melhor qualidade e reforça com metal leve em vez de ferro, resultando em um arco mais poderoso. Em seguida, ele trabalha na versão aprimorada de seus sapatos com lâminas. Usa metal leve para aumentar o valor de armadura de seus sapatos. O material escolhido para as pontas é o método de torção de parafuso e os pregos são de aço, melhorando o poder de ataque. Earth move a lâmina para a frente do sapato dessa vez e a torna removível para facilitar a manutenção. Essas alterações permitirão que ele seja mais versátil com seus chutes. Após algum tempo, a lâmina de perna de cervo está completa. Ele pratica alguns chutes com eles e os observadores aplaudem, admirando sua habilidade. Earth prefere quando todos o viam como um estranho. Ele para de sentir pena de si mesmo à medida que fica animado para ver a última parte de atualização do seu equipamento. Ele segue para a loja de armaduras, onde a comerciante lhe entrega a capa que ele encomendou. Ela cobra 5.000 Glue, que era o pagamento combinado, e Earth fica chocado com a qualidade. As surpresas continuam quando ele ouve o quão acessível é o preço para um trabalho de alta qualidade, uma vez que concordaram com o preço. A comerciante não está disposta a aumentá-lo, apenas porque o produto final é de melhor qualidade. A atenção de Earth é desviada quando ele recebe uma mensagem de Ayami, a mestra da guilda do Arco de Apolo. Ele aceita o convite e encontra com eles mais tarde naquela noite. Os membros se alinham para recebê-lo e ele reconhece o tamanho deles. Após trocar cumprimentos, Ayami se desculpa pelo comportamento de Nazir em relação a ele. Ela destaca sua fama após sua exibição contra a rainha, já que eles são uma guilda exclusiva de arqueiros. Nazir acredita que se eles conseguissem que Earth se juntasse a ele, seu número aumentaria. Earth diz que não ficou ofendido com o que rolou. Ayami revela que fizeram investigações adicionais e descobriram que Nazir estava usando o nome de Earth para recrutar novos membros. A guilda se desculpa em seu nome. Earth fica surpreso com o gesto e pede que levantem a cabeça, pois aceitou o pedido de desculpas. Ayami fica feliz ao ouvir isso e informa que Nazir foi punido para garantir que isso nunca mais aconteça. O cara foi rebaixado de tenente para um membro comum e perdeu seus privilégios de convite na guilda. Eles não queriam banir ele, mas fizeram assumir a responsabilidade. Earth está satisfeito com a forma como lidaram com a situação e, após algum entusiasmo de Ayami, se despede deles. Ele está começando a perceber o impacto que sua batalha com a Rainha das Fadas teve no jogo. O cara só queria relaxar e se divertir e agora é assediado. Enquanto isso, no mundo real, os executivos estão impressionados com seu desempenho e a influência que ele está tendo sobre os outros jogadores. Eles marcam Earth como um jogador a ser observado e o episódio acaba com a gente se questionando onde é que a história vai nos guiar agora. Se você quer descobrir comigo, deixa o like para fortalecer o vídeo, escreve abaixo que você quer ver a parte 6 e se inscreva e ative as notificações para que você possa assistir o lançamento em primeiríssima mão.